Canal Turbo recebeu uma notícia que existe um carro que é movido a água. Será que isso é um mito ou é uma verdade? Esses e outros mitos sobre os combustíveis a gente desvenda agora no Canal Turbo. A cada dia que passa é uma invenção completamente nova. Para economizar, um brasileiro diz ter criado um sistema que faz o carro andar à água e deixar de lado as bombas de combustível. O carro, na teoria, é movido a hidrogênio. Nós queremos saber se isso é verdade. Para isso, fomos até a Universidade Federal de Uberlândia conversar com um especialista. Bom, a questão do uso do hidrogênio, da água, para movimentar os veículos é uma questão muito antiga, né? Isso é conhecimento clássico, não é nenhuma novidade e que até hoje não emplacou no mercado pelas dificuldades práticas inerentes a esse processo e pela questão energética. Porque toda vez que você vai usar uma energia de um combustível, essa energia precisa ser armazenada. E ao combustível ser queimado, ele forma subprodutos que têm um nível de energia menor do que o combustível original. E no caso, esse produto com nível de energia mais baixo, o resíduo da combustão é a água. Então, para que se possa pegar a água, fazer a eletrólise, para separá-la nos dois componentes básicos, hidrogênio e oxigênio, para depois ser queimado dentro do motor, é necessário fornecer a essa água, no mínimo, a energia que ele vai liberar novamente depois. E o problema prático da eletrólise é que para separar os componentes da água, a gente na prática acaba usando muito mais energia do que ele vai devolver para a gente. Então é uma inviabilidade energética que não se consegue sobrepor até esse momento. Outras questões associadas ao próprio uso do hidrogênio, ele é uma molécula muito pequena, então ele tem uma facilidade muito grande de vazar, é difícil a sua armazenagem. Para você armazenar o hidrogênio, pelo fato de ser uma molécula muito pequenininha, muito volátil, ele é um gás muito leve. Então, para ele ser armazenado numa quantidade suficiente para movimentar um veículo, precisa ser num reservatório muito reforçado, uma pressão muito elevada que acaba acarretando outros riscos acessórios. Do ponto de vista do motor também não é fácil, porque os tempos de funcionamento desse motor varia de acordo com o combustível. Então o hidrogênio ele é um combustível que queima muito rapidamente. Então a simples tentativa de usar o hidrogênio num motor a gasolina, álcool ou flex vai provocar problemas mecânicos, né? De falta de sincronismo de funcionamento, de acerto de ponto de ignição. Então o hidrogênio ainda não é uma solução viável tecnologicamente, tanto é que não existe nenhum grande fabricante com esse tipo de veículo rodando por aí. Agora, existem umas pesquisas também recentes que mostram uma outra alternativa de uso do hidrogênio, que seria não utilizá-lo como combustível principal do motor, mas introduzir na queima, na mistura do combustível principal, uma pequena quantidade de hidrogênio, pequena mesmo, que pudesse ser gerada dentro do veículo, mas uma pequena quantidade que consumisse pouca energia para ser gerada, e esse hidrogênio iria trabalhar como um aditivo potencializador da eficiência da queima do combustível principal. Inclusive, a nossa ideia é investir em fazer um desenvolvimento, um trabalho de pesquisa, né, a respeito dessa alternativa. Olhando rápido, parece um carro como outro qualquer. Nada demais, não é mesmo? Então, enche o tanque. Epa, espera aí, isso é água. Desde quando água faz o carro andar? Anda sim. Só com hidrogênio a gente rodou na faixa de 1.000 quilômetros, tá? Só com 1 litro, 1,5 litro de água. Não acabou a água, mas é o que a gente colocou. Pois é, esse anda sim. Mas o que faz o motor funcionar não é bem a água, e sim o hidrogênio que está nela. É que o Roberto instalou um mecanismo no veículo que libera o gás que está na água. Um sistema aparentemente simples, com um reservatório para 1 litro, esse motorzinho aí, ó, e algumas mangueiras. A água desce do reservatório para o gerador, passa para o gerador, onde o gerador faz a hidrólise. Né? Ele quebra as partículas, né, do H2O e divide. Aí o hidrogênio vem por essa mangueira aqui e entra no carro, onde faz o carro funcionar. E não é que o carro anda mesmo?
não tem alteração na velocidade e até o motor é mais silencioso. A ideia do Roberto é economizar na gasolina e, de quebra, ajudar no meio ambiente. Bom, com relação ao vídeo, né, ele mostra uma aplicação sem nenhum detalhe técnico de como funciona. Então a gente não tem como garantir que aquilo é realmente o que está sendo falado. E em parte nenhuma da gravação, ele mostra ou ele dá parâmetros a respeito da energia que ele gastou para fazer a eletrólise, que é o principal ponto que inviabiliza o processo, né? De repente ele está drenando da bateria uma energia maior do que a que ele está tendo para movimentar o carro. Andar com o tanque vazio dá problema no carro? E misturar gasolina com álcool, será que danifica o motor? Esses mitos e verdades a gente vai desvendar agora. Algumas dúvidas sobre combustíveis são muito comuns. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o odor do combustível não tem nada a ver com a qualidade dele. O cheiro pode variar de acordo com o petróleo e a forma que ele foi refinado. No caso da gasolina batizada, detectar esse problema é fácil. O motorista, ao sair do posto de gasolina, ele sente o carro ficar um pouco mais lento e o motor está comprometido. Em relação aos cuidados na hora de abastecer, é comum, quando o combustível vaza, aquele cheiro de gasolina ficar no carro. No entanto, ele deve sumir entre 5 a 10 minutos. Caso isso não aconteça, você deve procurar um mecânico, pois a tampa de combustível pode estar danificada. Para conservar o veículo na hora de abastecer, é melhor evitar que o combustível vaze. Então, só enche até dar o sinal. A gasolina comum, que é a que a gente usa diariamente, ela tem uma queima boa, mas porém ela resseca um pouco o sistema. A aditivada ela é boa para você lubrificar esse sistema, né? E a Pódio é uma gasolina para mais um percurso maior, uma viagem, um percurso fora da cidade. Ela é de mais alto desempenho. Cada uma tem sua função. É, mais ou menos por aí. Mas é bom estar sempre abastecendo com a gasolina aditivada? Nem sempre. Por ela ter essa questão do aditivo, ela pode começar a entupir o sistema também. Então, o que a gente aconselha sempre aqui para os nossos clientes é que a cada 3 tanques ele coloca um de aditivado. O professor José Antônio também falou um pouco das diferenças técnicas dessas gasolinas. Vamos ver? Então, para começo de conversa, a gente diria que o petróleo é uma mistura de diversos produtos, que a gente chama de hidrocarbonetos, na sua maioria. E dentre essas frações, né, de hidrocarbonetos do petróleo, existem alguns que têm as características ideais para ser usado como combustível automotivo. No caso, a gasolina, ela é formada, né, de uma parcela de entre 7 e 8 carbonos, hidrocarbonetos parafínicos. E a esse tamanho de cadeia, desse tamanho de molécula, você associa a ela uma grande quantidade de energia e uma volatilidade, quer dizer, uma facilidade de se vaporizar, que é ideal para o uso no motor. O problema é como se fosse uma fração dentro do petróleo, então eu não consigo pegar um petróleo e transformar ele inteiro em gasolina. Eu tenho que separar aquela parte que corresponde à gasolina. Então, ela se aplica à utilização em um determinado tipo de motor. Mas o que a gente faz com o resto do petróleo? Bom, existem muitos outros componentes, os componentes ligeiramente mais pesados que a gasolina, que são o óleo diesel. Então você vai separando as frações do petróleo e fazendo a destinação adequada. Então a gasolina tem essa formulação básica, que é conhecida como a gasolina comum. É o produto, vamos dizer assim, mais diretamente extraído do petróleo, baseado na sua composição química, que tem todas as qualidades que a gente precisa, uma quantidade de energia muito grande, a facilidade de vaporizar, permite uma queima muito boa dentro do motor, tem uma característica, vamos dizer assim, levemente lubrificante, então isso é muito positivo, que outros combustíveis não têm. Mas dependendo dessa fração, dessa purificação da gasolina, ela pode ter
outras características, principalmente com relação ao que a gente chama de octanagem, que é uma propriedade assim. A gasolina tem uma quantidade de energia, mas dependendo da composição, ela pode não deixar você utilizar essa energia. Então, a octanagem é um índice de, vamos dizer, uma propriedade que dá uma qualidade do combustível que vai permitir você realmente utilizar a energia que ela possui. Então, quanto maior a octanagem, maior é a quantidade de energia da gasolina que já está disposta lá, que você vai conseguir utilizar. Então, as gasolinas comuns têm um padrão de octanagem advinda diretamente do petróleo. As gasolinas aditivadas são essa mesma gasolina comum, mas acrescida de alguns componentes químicos que vão proporcionar um melhor funcionamento do ponto de vista da limpeza e da manutenção, né, da qualidade de funcionamento do motor a longo prazo. Mas ele não muda a questão da energia nem a questão da octanagem, né? Então ele vai fazer o quê? Vai deixar com que o seu veículo esteja sempre na condição ideal de funcionamento, coisa que com a gasolina comum é difícil de se obter, porque as impurezas associadas a ela vão se acumulando no motor e degradando a sua qualidade de funcionamento, levando a manutenção mais frequente. Existe também um outro tipo de gasolina, que é a gasolina premium. A gasolina premium é uma gasolina aditivada que, além de ter a propriedade, os aditivos detergentes que promovem a limpeza do motor, ela tem um outro tipo de aditivo que aumenta a octanagem. Então melhora a qualidade da gasolina e permite que motores de alta tecnologia façam um uso mais pleno da energia contida nela. Então é um aumento da eficiência bastante sensível em desempenho e economia de combustível. Além das gasolinas, nós temos também o óleo diesel, né? Como eu expliquei, ele tem uma forma diferente de ser queimado. E existem também os óleos diesel comuns, que são extraídos diretamente do petróleo, como uma fração dele, e os óleos diesel aditivados, que também tem esse efeito de limpeza. Dentro da composição do óleo diesel existe um produto, que é o enxofre, que afeta, né, a poluição emitida pelos motores. Então a tendência que a gente vem vendo, né, que o Brasil está atrasado em relação ao resto do mundo, agora que está começando a se equiparar, é um empenho na redução da quantidade de enxofre no óleo diesel. Então, à medida que se reduz esse enxofre, exige um processamento na refinaria, um aumento da qualidade do produto, ele resulta num nível de poluição bem mais baixo. Bom, com relação aos combustíveis alternativos, o Brasil é privilegiado, né? Principalmente pelo programa do álcool, que existe desde a década de 70. É um combustível realmente renovável, obtido, né, de uma fonte agrícola, aonde a estratégia energética geral é você utilizar a energia vinda do sol, aproveitada pela planta na fotossíntese, né, que forma uma base de componentes dessa planta, que depois são processados e dão origem ao álcool. O álcool, ao ser queimado, ele devolve esse CO2 para a atmosfera, que depois vai ser reaproveitado pela planta, junto com a energia solar, e cria um ciclo, né, que a gente chama de energia renovável. Esse álcool combustível no Brasil, que é o etanol, ele tem também muito boas propriedades com relação ao uso em motores de combustão interna. Tem uma adequada quantidade de energia, tem uma propriedade da octanagem bastante elevada que favorece, né, o rendimento, a eficiência da queima. E pelo fato de ser renovável, ser uma substância com menos contaminantes, ele vai emitir menos poluente. E aquele poluente, né, que ele está emitindo, ele na verdade veio da absorção desse poluente em um outro estágio por parte da planta. Daí a renovação, né, no uso dessa energia. Do ponto de vista da utilização, ele tem uma dificuldade em vaporizar para ser usado no motor, que provocava aquelas dificuldades na época dos veículos carburados, dificuldade de partida a frio,
o motor engasgava quando estava no início do funcionamento, coisa que hoje com os modernos sistemas de injeção eletrônica foi perfeitamente contornado, a gente não tem mais esses problemas. Então o álcool combustível, o etanol brasileiro, é realmente uma alternativa muito interessante e sob esse ponto de vista nós estamos na frente dos outros países. Isso é relativo. A legislação brasileira permite que a gasolina tenha uma porcentagem variável de álcool na sua composição. E, na verdade, esse álcool misturado à gasolina é o que melhora a qualidade dela do ponto de vista da octanagem. Então, nas fases onde essa porcentagem de álcool misturada na gasolina ela é reduzida, pode ser que existam falhas de funcionamento nos veículos flex que usam taxa de compressão muito alta. Então, nas fases onde entre safra de álcool, em que tem algum problema de redução de oferta, esse nível de mistura diminui e, dependendo do veículo, você pode ouvir, né, a presença de detonação, que é um acontecimento prejudicial para a durabilidade do seu motor. Nessas situações, que são identificadas por um mecânico ou por alguém que tenha mais experiência, a adição de uma quantidade de álcool à gasolina vai melhorar a qualidade do funcionamento, vai proteger o seu motor a longo prazo. Mas quando acontece da proporção de álcool ser maior, dentro da faixa permitida por lei, esse tipo de problema não acontece. Então não haveria necessidade de usar um combustível para aditivar o outro, não. O carro foi preparado para isso. Essa mistura é feita por uma peça que tem dentro da central, ela chama Mencal. Então ela muda de combustível a todo momento que você necessitar. Você pode usar só álcool, você pode usar só gasolina, ou você pode usar os dois combustíveis juntos. Bom, da forma com que os veículos flex são implementados hoje no Brasil, eles demandam de um certo tempo para identificar qual é o combustível que ele está utilizando. Dessa forma, o que a gente recomenda é que a pessoa, quando vai fazer um abastecimento que envolva a substituição do combustível, eu estou andando a gasolina e vou passar para álcool, principalmente nessa sequência, que a pessoa faça isso no início do dia e que dê tempo, né, do veículo trafegar por um certo tempo, por um certo percurso mais longo, para ele ter tempo de corretamente se adaptar ao novo combustível e não ter problema de partida fria no dia seguinte. Né? Apesar dos fabricantes afirmarem que não existe esse tipo de problema, na prática a gente observa esse acontecimento com bastante frequência. Tá? Quando a gente lida com veículos de alta tecnologia, o comportamento desse veículo ele pode ser modelado da forma que o fabricante desejar. Então existem veículos flex que apresentam nos seus manuais proprietários a mesma potência quando abastecidos a álcool ou a gasolina. Mas do ponto de vista do funcionamento, das proporções entre ar-combustível ideais para cada variação de combustível, o que sempre deve acontecer é que o motor flex abastecido a álcool ele vai ter uma potência ligeiramente maior do que quando abastecido a gasolina. Isso chega a ser sensível em vários veículos, essa diferenciação da potência. Agora, todo veículo flex, da forma com que eles ainda são implementados no Brasil hoje, vamos dizer assim, esse motor tem uma propriedade que chama taxa de compressão, que agrega a ela como que fosse a personalidade do motor. Então, observando a taxa de compressão do motor, a gente consegue identificar se a personalidade dele é mais adequada ao uso do álcool ou ao uso da gasolina. De forma que diferentes motores de diferentes fabricantes vão trabalhar de forma ideal com um combustível ou com o outro, apesar de você poder usar qualquer um deles sem nenhum risco de ter um prejuízo, de ter um dano, mas ele vai ser mais eficiente com um desses dois combustíveis.
Bom, com relação ao abastecimento, né, dos veículos flex, os fabricantes, né, divulgam, e realmente é uma verdade, não existe risco de prejuízo, de dano mecânico por fazer a mistura dos combustíveis. Mas não quer dizer que isso seja ideal, ou seja, a pessoa não se espera que haja um benefício, uma vantagem em abastecer o carro flex com 50% de álcool, 50% de gasolina. A recomendação seria que a pessoa escolhesse um combustível que é mais adequado ou que ela tenha o sentimento de maior eficiência e fazer o uso principal dele. Quando essa vantagem, quer seja financeira, se inverta e ele resolver fazer a troca do combustível, que ele espere esse combustível chegar bem próximo do final, né, o tanque quase vazio, para fazer a substituição. Isso facilita, né, para a central eletrônica do motor a identificação do combustível e permite que ele se adapte da melhor forma possível. Verdade. O carro injeção, ele é melhor você andar com ele acima de 1/4 de combustível, porque a bomba de combustível ela vai dentro do tanque. E o único sistema de refrigeração que ela tem é o combustível, que é mais frio, então ela pode, ela trabalhando, ela vai aquecer um pouco se tiver pouco combustível. E se tiver muito combustível, ela dentro do combustível ela não vai esquentar tanto. Então, ela com pouco combustível ela pode vir travar. Bom, o fato de andar com o tanque vazio, ele prejudica não o funcionamento do motor, mas ele prejudica a durabilidade da bomba de combustível. Porque essa bomba de combustível ela vai submersa no combustível dentro do tanque. Ela é feita para trabalhar assim. E ela usa o próprio combustível como elemento de sua refrigeração. Então, quando você usa o tanque com muito pouco combustível, essa bomba fica sem a sua propriedade ótima de refrigeração. E isso, a médio prazo, faz com que a durabilidade dela seja bastante reduzida. Então, usar de 1/4, meio tanque para cima, você tem essa vantagem. Uma outra vantagem de não andar com o tanque vazio seria a questão do balanço do combustível lá dentro, né? Nos carros de antigamente, isso era muito prejudicial, porque como o combustível é um produto volátil, quanto mais ele for chacoalhado, mais ele vai querer evaporar. Então isso na época dos carros carburados era um problema porque não existia uma contenção para esse vapor. Esse combustível evaporava e ia para a atmosfera. Perda de combustível, perda de dinheiro e principalmente uma poluição muito grande por conta da evaporação desse hidrocarboneto, que é muito poluente. Hoje em dia isso já deixa de ser um problema porque os carros com injeção e que estão em perfeito estado de funcionamento, eles têm, né, um sistema selado que pega esse vapor dentro do tanque, faz a sua condensação e devolve esse combustível novamente. Mas então o principal problema é a refrigeração da bomba. Corpo de borboleta, sonda lambda, central elétrica, bico injetor, sensor de rotação, bobina de ignição e sensores de marcha lenta e muito mais. Tudo isso para que você possa dar partida no seu carro. Uma pecinha estragada e o carro não anda. Desde que os carros deixaram de ser carburados, diversas partes da mecânica dele foram alteradas e a injeção passou a ser eletrônica. John, quais que foram essas diferenças? O que mudou na estrutura do carro? Mudou bastante. O carro deixou de ter uma partida mais longa, passou a ser mais econômico, né? Um desempenho maior, um motor com mais potência, né? A mudança foi bastante grande. Mas antigamente tinha aquela coisa do carro a álcool, ele apagar o carro que era carburado. Isso hoje não acontece. Dificilmente, só se tiver algum defeito no sistema de injeção. Esses defeitos eles podem ser causados por gasolina adulterada, combustível adulterado. Combustível adulterado é um dos problemas que a gente enfrenta muito hoje aqui na oficina.
Quais são os principais problemas que vocês veem aqui? Bomba de combustível queimada, bico injetor falhando, vela de ignição bastante carbonizada, catalisador entupidos, essas coisas. O que a pessoa tem que fazer para poder prevenir esse tipo de problema no carro? É difícil hoje, porque a gente não sabe o que tem dentro dos tanques dos postos. O que a gente aconselha para os nossos clientes é ter um posto de sua confiança. Ter um posto de sua confiança e fidelizar ali, né? Porque muitas vezes a gente abastece por causa de preço, né? E nesse mercado hoje, preço não é compensador. Você abastecer por ser mais barato, talvez você está pondo uma gasolina mais inferior. Essa gasolina inferior, ela pode estar adulterada e vai causar um problemão. Pode entupir um desses pequenininhos aqui, que é o bico injetor. E esse bico vai fazer você não conseguir andar no carro. Ok, o carro começa a falhar, começa a perder potência, né? E começa a apagar, pode ocasionar até acidentes. Você fazer uma manutenção preventiva é bem melhor que você fazer ela corretiva. Ela sai bem mais barata a preventiva. Você trocando óleo na data certa, você fazendo as revisões na data certa. A gente sugere aqui a cada 10 mil quilômetros fazer uma revisão na injeção do carro. Troca do filtro de combustível, limpeza de bico, tá? E trocar o óleo, né? Depende muito do óleo que você for colocar. A cada 5 mil, 10 mil quilômetros, no máximo, você está trocando o óleo do seu carro também. É bom mesmo ficar de olho para saber se o combustível que você está usando é de qualidade ou não, porque muitas vezes você querendo economizar, você vai gastar muito mais com a manutenção do carro. Mas o Canal Turbo fica por aqui. Um beijo para M Flora Camisaria Fina e eu vejo vocês na próxima edição.